Então, vejam só, a gente falar da educação do campo, a gente tem que buscar as origens, né? E a educação do campo, ela não surgiu na cidade, ela surgiu dentro do campo, ela foi pensada pelos povos do campo, né? Então, a origem da educação do campo é dos movimentos sociais. A que foi pensada pela cidade foi a educação rural, que é uma educação que não atende às especificidades do campo. Que depois a gente vai ver bem a diferença do que é uma educação rural e do que é uma educação do campo. Então, a origem da educação do campo é nos movimentos sociais do campo, que lutaram por uma educação de qualidade, né? Uma educação que atendesse às especificidades desse povo, que tem uma cultura, que tem um modo de viver diferenciado da cidade. E até de aprender, né? Que também tem seus conhecimentos e que devem ser utilizados a todos os momentos na construção de novos conhecimentos. Então, a origem foi dos movimentos, tiveram audiências públicas, seminários, né? Houveram muitas pautas de reivindicações junto aos governos, tanto federal como estaduais, e até hoje ainda vem tendo pautas, quando os movimentos sociais têm reuniões com o nosso governador, né, tio Dudu. Então, sempre está na pauta a educação do campo. Então, não é uma coisa que surgiu, não foi ninguém que pensou, foi o povo que está no campo que pensou. E as experiências pegaram as experiências dos movimentos sociais, as pedagogias que os movimentos já vinham trabalhando, as ONGs, né? E algumas instituições também. Então, a legislação e a normatização que orienta a educação do campo tem na Constituição Brasileira, né? No artigo 208 e 210, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, no artigo 28. E aí vem dizendo, no artigo 28, na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases dos ciclos agrícolas e às condições climáticas, e a adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, por isso que o currículo do programa ele é diferenciado, né? Porque ele busca atender essas especificidades. Né? Existem algumas experiências do ProJovem Campo no estado, por exemplo, em movimentos indígenas, nos Funiô, eles atendem o período, como é o nome, Bruna? Oricuri. O Oricuri, que são 3 meses que eles passam recolhidos, né? Então, esses 3 meses, eles não têm aula, né? Eles ficam lá na reclusão religiosa deles. Aqui tem um bem entendido, um funiô. Então, o calendário, toda a metodologia, ela tem que atender essas especificidades. Então, se aqui na zona da mata, vamos dizer que é outubro, novembro, dezembro, geralmente, né? Período da safra da cana. Então, se há uma grande evasão, então vamos pensar como fazer calcular a carga horária para atender esses meses, talvez 2 meses tirar, né? Sair do tempo escola e ir para o tempo comunidade. Mas tudo isso tem que ser com um planejamento muito organizado. Mas que o programa permite isso. Entendeu? Tecnologias. E aqui a resolução, né, das diretrizes operacionais das escolas do campo, né? Que tem como base a identificação de um modo próprio de vida social e de utilização do espaço do campo onde as pessoas se inscrevam na condição de sujeitos, né? Reconhecimento da importância da especificidade do campo para a constituição da identidade da população e sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade. Redefinição da qualidade da relação entre o campo e a cidade, resguardando as especificidades
que se mantém no plano das identificações e reivindicações na vida cotidiana, e desenhando uma rede de relações recíprocas que reitere e viabilize as particularidades de suas dimensões desse contínuo. Então, se você parar para olhar, você já deve ter já deve ter olhado como está organizado o instrumento do programa, né, o projeto político-pedagógico, percurso formativo. Todo ele vem trazendo essa questão de atender a especificidade, de reconhecer a identidade desse povo. Porque ao longo da história foi negado o direito à educação, né, a esses povos do campo. Então a gente vê que a gente não pode negar novamente. E hoje a gente observa que quando se faz a educação do campo, é falar, os coitadinhos. Não, ele é um sujeito que tem uma identidade que deve ser reconhecida. Então, aí você vê que tudo é incluir e respeitar as especificidades desse povo. Toda a legislação vai girando em torno desses pontos. E aqui os princípios. O princípio pedagógico do papel da escola enquanto formadora dos sujeitos, articulada com um projeto de emancipação humana. Então não é uma escola que só é conteudista, de só jogar os conteúdos. Então você tem que participar no projeto de formação política social desse educando. Porque a gente não quer qualquer escola, a gente quer uma escola do campo, uma escola que atenda a essas especificidades. E o princípio pedagógico da valorização dos diferentes saberes no processo. Então, quando a gente trabalha com a educação do campo, você não vai pegar uma turma nivelada, vamos dizer assim. Né? São alunos que não têm alfabetização, são alunos que um está num estágio, o outro está em outro, mas aí você tem que perceber os tipos pedagógicos desses alunos e oportunizar a todos o acesso à educação, né? De uma forma ampla. E o princípio pedagógico do lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos. Então não é uma escola fora da realidade. Então é sempre quando eu vou discutir planejamento, então antes de eu pensar em qualquer coisa, eu tenho que olhar para o meu educando. Né? Eu tenho que olhar qual a necessidade dele. Será que dentro da matemática, por exemplo, é necessário ele aprender o que é cotangente, o que é, sei lá, trigonometria para a vida dele? Ou será que uma porcentagem, a questão de porcentagem, lucro, não sei o que, é mais viável? Então a gente tem que identificar os conteúdos, elencar eles a partir da necessidade real. E não assim, eu sempre costumo dizer que às vezes no planejamento a gente costuma nivelar por baixo. Como se ele não conseguisse atingir os conteúdos mais complexos. Eles conseguem, certo? E que a gente não faça isso nos nossos planejamentos, né? Mas tudo teve uma sequência lógica para atender. Mas sempre a gente deve identificar os nossos conteúdos, fazendo nosso planejamento, sempre partindo da realidade do nosso aluno. Também tem o princípio pedagógico da educação como estratégia de desenvolvimento sustentável. Ora, se o meu aluno está no campo, então ele vem desenvolvendo práticas agrícolas que vai diminuindo a produtividade. Então eu como professor, o programa se a gente parar para observar os eixos temáticos, eles vêm a atender esse princípio aí do desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos. No âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito social, né? Então, a gente tem que pensar, né, na hora dos planejamentos, isso também, né? E aí é onde os técnicos agrícolas, né, vêm nos ajudar mais ainda, né? Que a gente não tem tanto conhecimento dessas práticas, mas ele tem que andar junto no planejamento para poder fazer esse planejamento realmente integrado e que realmente venha trazer o desenvolvimento sustentável a esses sujeitos. E o princípio pedagógico da autonomia e colaboração entre os sujeitos do campo e o Sistema Nacional de Ensino. Então, a autonomia é o aluno, o sujeito, ele se reconhecer, ter a identidade e saber se organizar. Por exemplo, se eu tenho uma comunidade que não tem um atendimento de saúde,
não passa um agente de saúde. Então, como promover que os meus alunos eles se organizem, né, para colaborarem entre si, se organizarem para reivindicar, né? Então, até os próprios, novamente voltando, os eixos temáticos vêm trabalhar essas temáticas para a autonomia e a questão da colaboração, da solidariedade. E o Sistema Nacional de Ensino, que a gente tem que ir dentro dele. É um programa que tem que atender às especificidades, mas que o aluno tem que saber, né, os conteúdos de quinta e oitava série. Porque ele não vai parar na oitava, ele vai ingressar no ensino médio, ele vai fazer um vestibular. É o que a gente sonha, a gente não quer que eles parem. Se a gente plantou a sementinha de ele voltar a estudar, ele só vai estudar 2 anos, o programa acabou e pei, não. A gente tem que instigar os nossos alunos que ele é capaz. Se a gente teve um presidente, né, que saiu aqui do interior de Pernambuco, que a família era agricultor, por que os nossos alunos não podem ir para a universidade? Todo mundo é capaz. Então, o programa também deve, né, a gente deve trabalhar os conteúdos de quinta e oitava série, mas tudo isso de forma integrada, trabalhando todos esses princípios aí. Então, a concepção da educação do campo. Mansano, ele define o campo. O campo é um espaço de vida, onde se realizam todas as dimensões da existência humana. Então, no campo, né, a gente tem o lazer, no campo a gente tem a saúde, nem sempre tem, né? Mas é onde a gente se relaciona. Se não existir o campo, a gente não come. Já pensou se todas as pessoas... o campo é o lugar do atraso, o campo é o lugar que ninguém aprende. Então, como é que a gente vai se alimentar? Porque até mesmo para operar uma máquina, hoje no mundo da modernização, tem que ter alguém para operacioná-la. Então, a gente tem que novamente, resgatar essa identidade do aluno e mostrar para eles que o campo não é esse lugar de atraso, que o campo ele também pode ser um gerador de vida, que já é, e trazer qualidade de vida, o desenvolvimento para eles. Agora, que desenvolvimento eles querem, né, também, né? Porque nem sempre o desenvolvimento que a grande maioria acha que é desenvolvimento não é, né? Hoje o campo, a droga já está, né? Eu não sei se é a realidade de todos os locais aqui, mas na grande maioria, o perfil que existe na cidade já existe no campo. O tal do desenvolvimento chegou lá, mas que desenvolvimento negativo, né? Então, ou seja, é o lugar permeado pela diversidade cultural, étnico-racial, multiplicidade de geração, de lutas, de mobilização social, de estratégia de sustentabilidade e, assim, lugar de recriação de saberes e organização do conhecimento. Então, tudo isso é o espaço do campo. Tem todas essas relações aí, mais algumas. Então, o conceito de educação do campo é toda a ação educativa desenvolvida junto às populações do campo e fundamenta-se nas práticas sociais constitutivas dessas populações, os seus conhecimentos, habilidades, sentimentos, valores, modos de ser, de ver, de viver e de produzir formas de compartilhar a vida. Certo? Isso é um conceito de educação do campo. Então, se eu não levar em consideração todos esses itens, os conhecimentos dos meus alunos, as habilidades que eles têm, né, aqui mesmo na escola base, na visita de monitoramento, né, Júnior está nada aqui, e tem um aluno que ajuda muito os técnicos, né, na questão que ele tem um conhecimento, ele tem uma habilidade na prática e tem um conhecimento dele. Talvez ele não saiba com os nomes científicos, mas ele conhece todo o trabalhar, né? Então, o sujeito do campo, ele tem seus conhecimentos, ele tem suas habilidades, ele tem um sentimento. Então, não vai criar uma expectativa que você não vai atender, né? E ele tem um modo de ser, de viver, de ver, de tudo, né? De produzir. Então, esse é um conceito bem amplo de educação do campo. E aqui a gente tem
educação do campo, a diferença, educação do campo e educação rural. Então, o que é uma educação rural? É a educação como adaptação, de assistência e controle. Na educação rural, o lugar é de atraso, que as pessoas tendem a sair do campo, né, de abandonar. Na educação rural, existe um confronto entre campo e cidade. Na educação rural, a educação escolar é como processo de adaptação e adequação dos conhecimentos urbanos. Em nenhum momento é levado em consideração os conhecimentos do aluno, as especificidades desse sujeito. É uma educação para forjar a identidade urbana. Certo? Então, ele só se vê, e até o jeito de trabalhar do professor quer levar o aluno para a zona urbana. É uma educação que busca homogeneidade nacional a partir do urbano. Não existe uma especificidade, todo mundo é igual, tanto urbano como campo. Os valores dos saberes formais, os conhecimentos científicos no processo educativo. Então, a gente não leva em consideração os conhecimentos prévios do aluno na educação rural. Só os científicos. Eu chego, eu vou dar isso, isso e isso, eu nem olho para a cara do meu aluno. É uma educação do transmitir, de repassar conhecimento. É a educação de contato. Uma política pública compensatória e um currículo essencialmente urbano, que trabalha a adaptabilidade deslocada às necessidades da realidade do campo. Isso tudo é educação rural. Agora, a educação do campo. É a educação como direito subjetivo, um lugar de desenvolvimento que fomenta a permanência no campo, que valoriza o trabalho, os saberes, a cultura, a identidade, né? Que existe o diálogo entre o campo e a cidade, porque a cidade existe, o urbano existe. Mas a gente tem que atender, tem que ver as especificidades do campo e também conhecer a realidade da cidade, né? É a educação escolar como processo de apropriação e elaboração de novos conhecimentos. É uma educação que valoriza a identidade do aluno. É uma educação que retrata a diversidade sociocultural do campo, que valoriza os diferentes saberes, né? Os formais, não formais. A educação do questionamento, da pergunta, da reflexão, né? Porque a gente tem que problematizar. Existe uma situação na realidade, eu vou ficar só olhando para ela, eu tenho que procurar, né, instigar os nossos alunos a ver como resolver esses problemas. Porque a gente sabe que na sociedade que a gente vive, nem tudo a gente pode esperar, né, dos políticos. A sociedade também tem que se organizar. Se quer um bem comum, temos que nos organizar. Então, a gente tem que propiciar, desenvolver atividades que fomentem isso neles, né? É uma educação de questionamento, de pergunta, de reflexão, uma política pública de efetivação de direitos, não de negação de direitos, e um currículo em movimento, né? Que trabalha com identidade, história, memória, cultura, as relações, né? Do campo em toda a história, né? Então, educação do campo. Qual a concepção de educação abraçamos? A gente abraça a educação como processo dialógico, né? Que ninguém ensina ninguém e que os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, como dizia Paulo Freire, né? Também a gente supõe um saber anterior do educando, né? Que é o saber prévio do aluno, que ele já vem com saber, né? Uma criança olha para o céu, o tempo assim sabe que vai chover, né? Isso é um conhecimento prévio. Isso ele não foi ainda na escola e a professora explicou os tipos de nuvens e os fenômenos atmosféricos. Isso são conhecimentos da vida, né? Da observação do mundo. Então, também é uma educação que a gente respeita o modo de viver e de construção do conhecimento, né? E de projeto coletivo, que ninguém liberta ninguém e os sujeitos se libertam juntos. Então, se existe uma situação, a gente sozinho já é um problema, se a gente se unir, conseguiremos, né? Sozinho é como geralmente a gente diz. Você pensa sozinho, vai fazer uma atividade sozinha, você faz, mas com outra pessoa
é muito melhor. E quanto mais pessoas se agregarem, melhor será, né? E aqui o currículo, né? A concepção do currículo, né? Então você vê ali o saber científico, né? O saber do cotidiano, um relacionando com o outro, os saberes disciplinares, né? Que ele tem que ter acesso aos conteúdos, né? De quinta e oitava série, mas também tem que andar junto a questão da dimensão social, interpessoal e profissional, né? Então, um precisa do outro. Tem que ter o saber científico, mas existe um saber prévio, né, que o aluno traz. E também tem que trabalhar todos juntos. E isso dentro de uma prática, né, integrada de todos os profissionais, trabalhando os eixos temáticos, né? Aqui, de que forma ocorre a articulação entre a teoria e a prática no processo de escolarização da educação do campo? Os conteúdos selecionados a partir da realidade. É como eu falei, eu não vou trabalhar trigonometria se aquilo o aluno nunca vai. Eu vou ver o que é realmente necessário para a vida dele. Então ele precisa de adição, multiplicação, que isso ele já deveria saber, mas nem sei que às vezes já encontra assim, né? Então, porcentagens, juros, então são conteúdos que realmente sejam necessários, não alheios à realidade deles. Então, os conteúdos a partir da realidade, a realidade como visão de mundo da comunidade e a construção do conhecimento a partir das necessidades e dos conflitos vivenciados na realidade concreta. Então, é o diálogo entre a realidade, a fala significativa dos sujeitos e os conteúdos das disciplinaridades, né? Então, realidade, conhecimento prévio e conteúdo. Essa como deve ser a prática do processo educativo, né? E aqui o currículo integrado do programa, né? O eixo articulador, desenvolvimento sustentável, os outros sub-eixos, né? E aí, como pensar o currículo? O currículo é, a partir das áreas do conhecimento, dos eixos temáticos, a gente vai propor uma transformação, né? Aí produz o conhecimento. Depois da produção do conhecimento, essa produção do conhecimento, aí vem de novo aquele diálogo, né? Realidade, saber é prévio e os conteúdos. Aí se produz o conhecimento, aí ele compreende a realidade, né? E a partir da compreensão da realidade, ele vai criar suas próprias opiniões, né? Suas reflexões da vida, né? Então, as metodologias. A pedagogia da problematização, que no planejamento a gente tem que problematizar, tem que ter uma pergunta para nos instigar a resolver, né? Então, se eu tenho uma dada realidade, eu tenho que problematizar essa realidade, a partir dela, identificar o que eu quero, qual é o objetivo que a gente quer, né? Depois os objetivos das áreas, e aí lá vai. Então, parte-se da realidade, observando-a, conhecendo-a e problematizando-a. A teorização é o passo seguinte, e não se desvincula das condições concretas. Então, formula-se problemas para propostas de intervenção. Volta-se à realidade para a implementação das intervenções propostas. O processo é reavaliado à luz dos resultados e de novas teorizações, modificando e aperfeiçoando. Então, de novo, aquele círculo, né?